Meus irmãos e irmãs, nós estamos no 16º domingo do tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio tanto joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno, e o inimigo que semeou o joio é o diabo. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós acompanhamos neste Evangelho deste domingo que Jesus mais uma vez fala em parábolas, como no domingo passado, em que Jesus falou da parábola do semeador, a semente que cai em várias terras, uma terra espinhosa, à beira do caminho, cheia de pedras, e na terra boa. Hoje, Jesus também usa uma outra parábola para poder falar também do reino de Deus, falar, não? E interessante é que ele mesmo explica a parábola que ele diz. Não? Dessa forma, então, quando vemos, por exemplo, o joio, o inimigo, né? o semeador, o dono da colheita, nós vemos hoje também a imagem da nossa vida. Diante, meus irmãos e irmãs, daquilo que nós procuramos trabalhar pelo reino de Deus, quantas dificuldades acontecem e que o inimigo de Deus tenta nos fazer tirar, tenta nos fazer realmente desistir da nossa caminhada. E o que é interessante é que quando os empregados pedem ao patrão: queres que arranquemos o joio? Ele se preocupa como alguém que entende e dizendo: não, porque se vocês tirarem agora o joio, podem também tirar o trigo. Deixa crescer juntos, e quando tiver chegado o tempo da colheita, então se tira primeiro o joio, depois o trigo. Ou seja, o trabalho ele é maior, porém ele pode ser feito, ou seja, semeando aquilo ou tirando aquilo que é mal e conservando aquilo que é bom. Que dessa forma a própria explicação de Jesus no Evangelho de hoje seja para nós a condução da nossa reflexão. E que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.